Oi, gente. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Eu comecei a fazer uma maratona e aí a maratona é pra durar uma semana. Aí eu vi que ia ter que durar duas. E de repente eu me vejo fazendo outros projetos, tendo prova, fazendo iniciação científica e entre outras coisas que fizeram com que essa maratona tivesse que dar uma pausa. Então eu vim, antes de terminar essa maratona que falta, né, pra eu contar pra vocês direitinho o que que eu fiz durante esse mais de um mês praticamente. Eu vim aqui fazer um vídeo ranqueando as minhas leituras do primeiro trimestre de 2025. Eu vi o vídeo da Bruna Krum fazendo isso, onde ela pega os 21 livros que ela leu durante esses 3 meses e faz um ranqueamento do pior para o melhor. E aí eu vou falar do pior para o melhor livro que eu li dentre esses 3 meses, né? De janeiro, fevereiro e março. Pra quem não me conhece, deixa eu fazer uma curta apresentação. Eu sou a Lelê, eu sou uma autora, eu tenho um livro publicado que é A Canção do Luar. Ele está disponível na Amazon para compra. E eu também sou uma preparadora e revisora literária. Tendo vídeos aqui sobre escrita e também eu quero fazer mais sobre a minha rotina, sobre a parte da trabalho, entre a parte editorial, né? Porque eu estou tentando entrar e assim por diante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdos, já me siga. Eu li 11 livros nesses 3 meses de 2025 e eu vim aqui ranquear eles do pior para o melhor. Eu quero falar que o pior para o melhor é sempre muito arbitrário, porque é meu gosto, né? Então tem coisas que vão fazer com que eu goste a que eu não goste da história. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. E também eu já tinha gravado esse vídeo uma primeira vez, só que eu não falei nada praticamente dos livros, né? Eu tava vendo um vídeo das pessoas falando das leituras de março, ou coisa assim, e elas sempre falam um pouco da história do livro. E eu sempre esqueço de fazer isso, então eu tive que vir aqui regravar. Outro ponto importante é que eu não dou nota para os meus livros. Já faz mais de 2 anos que eu não faço, que eu não dou nota. É sempre tipo, gostei, não gostei e tipo, ok. Às vezes tem um tipo, gostei mais, mas teve isso, teve aquilo, mas eu parei de dar notas. Eu achava muito difícil encaixar a minha experiência de leitura em 5, 3, 4 estrelas. Então vamos lá. Para pior livro desse primeiro trimestre, né, o que ficou em 11º lugar, foi o livro Duas Coroas Retorcidas. Esse livro é o segundo da duologia Uma Janela Sombria e foi uma decepção literária este livro. Então vamos falar um pouquinho sobre Uma Janela Sombria. Uma Janela Sombria foi uma das melhores leituras do meu ano passado. Nela a gente vai ter um mundo mágico de cartas, então as magias são vindas de cartas, e durante o livro vai explicar como cada uma dessas cartas veio a existir, e também sobre uma névoa que faz com que as pessoas fiquem com uma febre, e depois dessa febre eles desenvolvam poderes. E as pessoas que têm essa febre e desenvolvem poderes, elas são caçadas pelo rei, onde eles são, tipo, mortos, e enfim. E também nessa névoa ela tem outras características mágicas, e o único jeito de você conseguir andar por ela é usando um amuleto de um bicho morto, porque senão ela, tipo, te enlouquece e você vai andando até o final da vida e morre. Então a gente tem a Elspeth, o nome dela é bem esquisitinho, coitada. Ela é uma dessas crianças infectadas, obviamente, e ela tem um demônio, um monstro na cabeça dela, que se comunica com ela o livro inteiro. A gente vai entendendo da onde que veio, né, esse demônio e essas coisas, e é muito, muito legal. O primeiro livro foi uma das melhores leituras do ano passado. E também, dentro dessa história, a Elsa, ela tem que ficar fugindo, né? Tipo, ela tem que esconder os poderes dela, né? Que ela tem essa. Quando a pessoa tem essa febre, ela pode desenvolver diversos tipos de poderes. O da nossa protagonista vai ser revelado mais pro final. Só que existem várias outras pessoas com poderes diferentes que são caçadas. E ela tem que esconder o dela para que ela não seja morta pelo rei. Só que ela tem um encontro com um dos generais, é o general que comanda um exército para prender as pessoas, e ele, na verdade, quer reunir as 12 cartas do baralho. Existem mais de uma versão de uma carta. A única carta que só tem uma, é uma que tá, inclusive, sumida, ninguém consegue ver, que é Almiano Gêmeos. Eu nunca lembro o nome dessa carta direito. Mas diz a profecia que se você juntar as 12 cartas do baralho e em um lugar determinado para isso, você vai conseguir fazer com que a névoa se dissipe e aí o mundo vai ficar melhor. Só que ninguém nunca consegue juntar essas cartas, porque sempre tá faltando, sempre vai faltar uma, e sempre existem poucas em disposição. Então, por exemplo, tem uma que é a donzela que tem várias cartas, só que aí a forca só tem 3. E aí os 3 estão na mão do rei e dos 2 príncipes. A história em si, a magia por trás é muito legal. A parte preferida do primeiro livro foi a protagonista com o demônio que ela conversa na cabeça. Só que o meu problema com esse livro foi: o livro é uma romantasia.
E aí acontece uma questão no primeiro livro que faz com que o casal não seja mais o foco da história, e sim o que vai acontecer em sequência. Só que como o casal que tinha no primeiro livro não é mais o foco, a autora decidiu fazer desse livro um outro casal como foco, sendo que no primeiro livro os dois nem conversam. Então a gente tem toda aquela meio que uma quebra de expectativa, porque a gente quer ver o que vai acontecer com a protagonista e com o mundo que ela vive, que ela tem que continuar fazendo umas certas coisas, só que a autora só fica fazendo o POV do casal novo, e aí é um saco. E isso destruiu a minha experiência de leitura. O final do livro foi interessante, porque a gente para de ouvir o casal chato que não existia no primeiro livro e começa a ver as coisas que vão acontecendo na história. Só que isso já meio que estragou, tipo, quase toda a minha experiência de leitura. Eu fiquei muito puta. Em 10º lugar é o livro Mariposas ao Redor do Sol. Esse livro é nacional, ele é um romance romântico contemporâneo. Nele a gente tem a Lola, eu lembro o nome da Lola, eu não lembro o nome do par romântico dela, mas a gente tem a Lola e esse moço. Os dois vão se juntar num final de semana, junto com outros amigos, pra fazer o casamento dos melhores amigos dele acontecer. Tipo, arrumar o lugar, ajudar a ajeitar as coisas. E a gente percebe que a Lola é uma protagonista onde ela tenta esconder ela mesma, mostrando só partes meio que odiosas dela, pra que as pessoas não gostem dela. E o par romântico, o nome dele é Caio. Ele percebe isso e ele se irrita muito fácil com ela. Ele já não gostava dela antes, quando viu presencialmente ele se irritava mais. Só que os dois têm, né, a química e tal. Só que além da química que faz com que o livro se mova, eles também têm diversos problemas pessoais de bagagens e traumas. Então a gente encontra eles nesse final de semana, nessa semana, na verdade, organizando o casamento, se conhecendo e errando muito um com o outro. E depois tentando reconquistar isso e criar um relacionamento. O livro e a história em si é bem bonita e tem várias coisas muito legais que são trabalhadas. Só que teve dois pontos que fizeram com que a história me incomodasse. O primeiro delas é que tinha muitas cenas hot. E, tipo, um ou outro eu não me importo, mas muitas me incomodam. E às vezes eu acho que chega um ponto onde não é mais pra história, é mais pra meio que um baiting de pessoas que gostam de ler romances hots. E isso me incomodou bastante na história, porque teve momentos que eu tava tipo assim, mano, vou pular, não ligo, não quero ver essa parte. E também pelo fato que eu achei o livro muito grande, muito grande. Tipo, eu não vou lembrar agora quantas páginas tem o livro, mas teve uma hora que eu falei, por favor, acabe. Os traumas que os personagens têm e como são tratados eu achei bem válido e bem interessante. Eu achei o fato de que a gente descobre que a personagem tem um trauma muito grande e esse trauma é eterno, assim. Demora muito tempo pra você descobrir o que aconteceu. E isso chegou a um ponto na história onde eu falei, mano, não tô gostando. E aí também eu acho que eu queria um romance clichê, fofinho, que fosse rápido, porque a gente às vezes precisa ler uns romancinhos assim pra não endoidar, né, pra sair de ressaca literária. E foi um livro que me afundou um pouco mais por causa dos traumas dos personagens. Então acho que isso foi uma questão. Em 9º lugar é o livro Minha Melhor Parte. Esse livro, ele é muito fofinho. E ele fez muito bem essa proposta de um romance fofinho, farofa, clichê e tal. Então a gente tem os personagens que eu também não vou lembrar o nome deles. Esse livro eu li no começo do ano, eu já não lembro muita coisa. Mas a gente tem a protagonista que ela tem uma deficiência, que é a mão dela, a mão direita dela é menor que a outra. Ela transa com o cara uma noite, numa festa da casa da melhor amiga dela, né, numa festa de Halloween. E aí ela engravida. Essa já é a premissa do livro, que ela vai engravidar e ela vai ter que lidar com isso. Uma questão que fez com que o livro fosse muito fofo e que eu gostasse bastante foi o fato de que a autora do livro, ela tem essa deficiência da mão, ela também tem uma mão menor que a outra, e ela escreveu o livro como uma forma de contar a história dela, falando que muitas pessoas acreditavam que ela não seria o suficiente por conta dessa deficiência para criar uma criança. E ela fez isso com a protagonista, né? Ela criou esse ambiente onde a protagonista tivesse essa insegurança e entendesse que isso não ia impedir ela de fazer nada. E é tratado isso muito bonitinho no livro e fez com que eu gostasse muito da história. O pai romântico dela, ele também tem, acho que ele não tem metade do joelho ou a perna, e aí é explicado o que acontece com ele. E a história é muito fofinha do relacionamento deles. O que acaba me incomodando uma hora é que, sabe quando o casal já é um casal e eles só não se beijam ou só não se declaram um casal? Isso é demorado, tipo, o livro inteiro é sobre isso, praticamente. Eles começam a morar juntos porque ela não tem, o lugar onde ela mora não é bom, para que ela
fique grávida ou cuide de uma criança, e o cara tem muito dinheiro, e aí ele oferece pra eles morarem juntos. Inclusive, esse cara, ele trabalha com o marido da melhor amiga dela, da onde foi a casa, né, que os dois transaram a primeira vez. Aí eles moram juntos, eles têm uma rotina, eles têm um relacionamento, só não colocam um relacionamento amoroso. E aí teve uma hora que eu falei, tá bom, vocês já estão juntos, pula pro final. Mas ainda assim é um romance muito fofo que, tipo, você vê passar assim infinitamente. O oitavo livro é A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes. Nele a gente vai ter a Mila. Mila? Ai, eu tenho um problema muito sério com o nome, tá? Eu vou esquecer, mas eu acho que o nome dela é Mila. Uma bruxa. E uma coisa nesse livro são duas coisas, na verdade. A primeira delas é que todas as bruxas, quando têm filhos, elas morrem. Então todas as bruxas são órfãs, praticamente. Porque foi lançada uma maldição que o livro não explica e as bruxas também não sabem. Mas todas elas praticamente não têm pais, né? Porque as mães sempre vão morrer. Se uma bruxa, você tem poder de bruxa e engravida de uma menina que vai virar uma bruxa, você vai morrer. Então, não tenham filhos, é praticamente isso que o livro fala. Então a gente tem esse mundo, né, onde as bruxas são todas órfãs, só que elas não têm, elas não podem ficar juntas, porque você acredita que muita magia junta atrai atenção, e a atração de atenção pode fazer com que as pessoas vão atrás delas, e enfim. O livro se passa no século agora, né, tipo no século XXI, que existe forca, as pessoas não estão indo mais pra fogueira ou coisa do tipo, só que ainda tem essa mentalidade, então a Mila, né, uma protagonista onde ela é muito sozinha. Ela foi criada por uma outra bruxa, só que ela não foi criada de, tipo, carinho e coisa fraterna. Ela foi criada de ter sido deixada numa casa. A bruxa visitava ela uma vez a cada sei lá quantos meses. E também tem o fato de que ela era cuidada por várias pessoas diferentes. E toda vez que a magia dela aparecia ou coisa do tipo, ela era. Essa moça que cuidou dela, que é a Primrose, apagava a memória, apagava a Mila da cabeça deles. Vou ver se o nome dela é Mila mesmo. Ai, Mika. Eu tô falando Mila, mas é Mika. Pelo menos eu lembrava que era com M. Tem essa sociedade de bruxas onde elas são muito sozinhas, e apesar de que existe um encontro entre elas a cada 3 meses em lugares diferentes, que seria meio que um clube do livro, para que elas passem poções e falem da vida delas. A Mika, para poder lidar com essa solidão, né, ela não cria laços, porque ela não vai poder contar quem ela é de verdade. E eu achei isso muito legal, de que foi trabalhado no livro, tanto ela não criando laços, tanto os medos dela e essa solidão que ela sente, né? E aí ela cria, tipo, um canal em algum lugar, que não é específico no livro, né? Onde ela faz bruxaria. Bruxaria, não bruxaria com magia, né? Porque ela não quer se expor. Só que um dos vídeos dela aparece pra um cara que chama Ian, que é um senhorzinho gay, um fofo, e ele vê que ela é realmente uma bruxa. E aí ele mora numa casa junto com o marido dele, uma outra senhora e um moleque não, né? O cara tem 29 anos, a Mila acho que tem 28, tipo, ele é casa dos quase 30 anos. E eles são responsáveis por 3 bruxinhas, que elas têm diferentes idades. Acho que a mais velha tem 11 e a mais nova tem 7, não lembro direito. E eles têm em comum uma bruxa, que é a Lucinda, Lúcia alguma coisa. Só que ela é uma arquiteta, uma arqueóloga, não sei, não lembro direito. E ela raramente tá, e ela não ensina magia pras meninas. É cada vez pior, porque, tipo, as meninas estão começando a ter poderes e mostrando, e tá sendo muito perigoso. E aí eles contratam a Mika pra ser tutora dessas 3 crianças. E aí, nisso, ela vai ver que existe a possibilidade, né, trabalhando nessa casa, tem a possibilidade de ter uma família, mesmo ela sendo bruxa e sendo aceita. Isso é muito fofo. Isso é muito fofo. E também o fato de que o jeito dela com poções. Ela cria poções durante o livro de forma muito mágica e muito lúdica. Eu acho isso uma gracinha. A minha questão com o livro foi mais que é posto um romance que eu não liguei, não gostei muito. Eu achei até interessante o plot, mas eu achei bem tosquinho umas outras partes da história. Mas é um livro muito fofo que passa realmente rápido. Em sétimo lugar estão Meus Dias na Livraria Morisaki. Esse livro, não lembro mais o nome da protagonista, esse livro saiu em janeiro. Nesse livro a gente tem essa protagonista onde o namorado dela termina com ela. Na verdade, eu acho que ela descobre que ele tá noivo pra casar e aí ela termina com ele. E aí ela trabalha num lugar onde ela meio que não gosta, onde ele é um chefe e ela se demite. Ela tem uns 20 e poucos anos, ela não tem mais emprego, não tem como pagar o apartamento e ela acabou de terminar o relacionamento. E aí a mãe dela fala pra ela ficar morando com o tio dela que tem uma livraria e trabalhar na livraria até que ela se ajeite. Ou a mãe dela fala, ou ela. Não lembro qual foi a sugestão, mas ela vai pra lá. O Livraria Modissac foi um dos primeiros que vieram pro Brasil com essa ideia de cura, né? Leitura cura. Eu esqueci o nome. Healing Picture, né? É um negócio assim que você lê pra se curar.
E eu achei a ideia interessante, mas não foi pra mim. De vão te fazer questionar sobre os seus problemas, não sobre os seus problemas, mas saber superar sobre essas coisas não foi algo que pegou pra mim, porque a protagonista não tem os desafios da vida, vamos dizer assim. Os desafios da vida dela são o que aconteceu, ela precisa se encontrar. E apesar de ter sido interessante ver essa protagonista mudando e entendendo a realidade dela, eu achei ela chata. Eu acho que cada um tem o seu tipo de história pra ser contada. Então eu achei interessante esse tipo de história, eu gostei das reflexões que me trouxe, mas eu ainda acho que ela não vai se encaixar com todo mundo. E apesar de ter visto alguém se entender e ir pra frente, isso nem sempre vai acontecer do jeito que aconteceu no livro. Então eu tenho essa relação meio amorosa e não gostar tanto de ver um exemplo de uma coisa, sabe? Eu não sei explicar, mas essa foi a sensação que eu tive. Em sexto lugar tá Dessa Vez é Real. O livro é da Anne Liang. E é uma leitura muito fofinha, muito água com açúcar, muito rápida. Uma cura de ressaca literária. Todos os livros da Anne Liang são curas para ressaca literária. Nesse livro, a protagonista ela é uma escritora. Caso ela ainda é uma adolescente na escola. E os pais dela se mudam muito. Por conta dessa mudança, ela não consegue manter relacionamentos, né, amizades, porque uma hora ela tá aqui, de repente ela vai para outro país e ela não tem mais contato com aquelas pessoas. Agora que ela voltou pra China, se não me engano, ela tá em Pequim, se não me engano. Já que ela voltou pra lá, ela quer. A única coisa que ela quer é terminar o ensino médio e começar uma carreira de escrita, né? Ela tem um blog que ela gosta muito e essas coisas. E a única amizade que ela mantém é de uma menina que eu também não lembro o nome, que tá com ela, é uma amizade com ela desde que elas são crianças. Tem uma lição de casa e nessa lição de casa ela tem que escrever um blog da escola que vai ser postado para falar sobre um relacionamento que ela tem com uma pessoa que ela ama e contar uma historinha, né? E ela não quer se expor, porque ela não conhece as pessoas, e ela sempre acha essa ideia de que escrever uma mentira, né, criar coisas na sua cabeça é muito mais fácil que a realidade, é muito mais é, fácil de controlar, né, porque não é real. E aí ela finge um relacionamento, né, tipo, finge que tem um relacionamento com alguém e posta isso no blog da escola. Que era só pra ser mais uma lição de casa, acabou bombando, tipo, virou uma trend no Twitter, virou um caos na vida dela, porque todo mundo queria saber quem era essa caralho desse namorado, que ela não revela. Porque ele não existe. E até que a revista que ela segue fala pra ela que ela pode vir ser uma estagiária lá e até ter um contrato permanente se ela for contando mais desse relacionamento. Ela tem que fingir um relacionamento. E aí tem um ator famoso que estuda na sala dela. E ele também tá com problemas de aparência, não, né? As pessoas não estão querendo muito trabalhar com ele por conta disso. E aí os dois meio que vão fingir relacionamento pra melhorar o olhar deles pelo público. E também ela pra ter o estágio. É um livro muito fofinho, eu adorei ler. Eles são minhas curas pra ressaca literária, eu acho uma graça. Em quinto lugar tá o livro A Sociedade de Atlas. Nesse livro, a gente vai ter 6 protagonistas e uma sociedade baseada na biblioteca de Alexandria, né, que foi destruída e aí foi meio que reinventada secretamente. E a cada, sei lá, quantidade de anos, que eu já não me lembro mais, que esse livro foi o primeiro livro que eu li no ano, são chamados 6 participantes e só 5 deles vão poder ficar depois de um ano de treinamento para continuar acessando para sempre os conteúdos, né, dessa biblioteca. A gente tem esses 6 personagens. É um mundo de fantasia, um mundo mágico. E eles se conectam, tem partes em Nova York, tem partes em Londres. Eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas eu acho que eu lembro os poderes deles. Uma é uma telepata. Aí a gente tem um empata, que o cara consegue sentir empatia, e o poder dele, ele influencia as suas emoções. Eu não gosto dele. Aí a gente tem 2 físicos que conseguem controlar matéria e coisas assim, bem esquisitos. A gente tem um moço que eu não consegui determinar ainda o poder dele, porque ele tem um poder onde ele consegue ver através das ilusões. Tipo, ele consegue ver as pessoas fazendo os poderes e as ilusões e blá blá blá. É bem interessante. Ou seja, ele consegue ver a física, assim, um negócio assim. E por último, a gente tem uma moça que consegue. Ela escuta as plantas e as plantas meio que. Ela conversa com as plantas, ela detesta o poder. E ela tem um poder enorme onde tipo, ela consegue controlar as plantas. E uma coisa que eu gostei muito nesse livro, a autora, ela conta primeiro uma perspectiva de um outro personagem afora. Na verdade, conta a perspectiva meio que sem o narrador, onde o Atlas, que é o personagem que vai guiar esses 6 para dentro dessa sociedade, conta o que é ali. E aí depois a gente vai vendo como ele selecionou cada um deles do próprio ponto de vista desse personagem. Então a gente não sabe o que é a sociedade, como ela funciona, como funciona essa seleção, né? Tipo, o que vai acontecer com essa uma pessoa que não for selecionada e blá blá blá. E isso é muito legal porque instiga a curiosidade para você saber desse mundo. O meu problema com o livro foi que o final dele eu odiei.
Não porque como terminou, mas como foi contado. Porque foi contado do ponto de vista desse vilão, que não é um vilão, conta a história dele inteira, mostrando o porquê ele fez, e praticamente deram um livro inteiro pra ele pra falar o final dele e o que ele tinha feito. E eu achei isso muito chato, porque aí no próximo livro, a gente já sabe o que tá acontecendo, por que que isso tá acontecendo, e aí você, tipo, sem graça. Eu achei isso muito um quebra de um clima. E, sem querer, né, eu achava que o livro era uma duologia. E aí eu tava na biblioteca, na livraria, e aí eu vi um dos livros, né, chama A Sociedade de Atlas, O Complexo de Atlas e O Paradoxo de Atlas. Sei que a Sociedade de Atlas é o primeiro, os outros dois eu não sei. Eu tava com o terceiro na mão e eu não sabia. E aí tava falando, tipo, a apresentação dos personagens. E aí, quando foi apresentar os personagens, o quê? Um spoiler, porque era o terceiro livro. Enfim, né? Aí eu não sei se esse spoiler vai me instigar a querer continuar a ler ou fez, já deu, já deu, deu. Em quarto lugar, nós temos O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. Esse livro é um suspense. É um suspense onde eu achava que era só um suspense mesmo, mas na verdade é um trauma em forma de livro. A escrita do Volpe é muito isso, né? Eu achava que esse livro era só sobre essa proposta de. Temos o protagonista que é o Daniel. Ele é um ele é um jornalista que ele trabalha num blog para meio que investigação, né? Eles investigam coisas e publicam nesse blog. E aí ele morava numa cidade, tipo, no interior do Paraty, no interior, tipo, na divisa, alguma coisa assim. E ele foge dessa cidade, ele tem vários problemas. Você vê que ele tá tudo trauma na cara dele. Só que você não sabe por quê, né? E aí aparece na porta dele essa moça que vivia nessa cidade e ela pede pra ele voltar, porque o Romeu, que é o marido dela e um amigo de infância do Daniel, se matou. E aí, no primeiro livro, a gente vê uma cena que tá tendo uma peça de Romeu e Julieta, só que é um Romeu e Julieta, na verdade, entre um Romeu e um homem, que eu não lembro o nome do personagem. E aí, tipo, é uma cidade extremamente machista, extremamente religiosa, tipo um culto religioso, eles têm uma igreja esquisita lá. E aí, tipo, na cena onde o Romeu tem que beber veneno, realmente tinha veneno. E ele morre. E aí a mulher dele, que eu acho que o nome dela é Gabriela, não lembro, fala pro Daniel que ela não acha que ele se matou porque ela está grávida, ela não acha que ele faria isso, e nananã. E aí o Daniel decide voltar pra investigar o que aconteceu com a morte dele. Só que a morte do Romeu é tipo um grão de arroz com o caos que é aquela sociedade. Eu gostei muito de como foi construído e eu achei bem traumático. Então vai demorar pra eu ler outro livro do Volpe. Em terceiro lugar tá o livro Tudo Que Eu Não Te Disse, que também é da Anne Liang, e esse eu acho que é um dos meus preferidos da Anne Liang. É uma graça. Esse livro é uma fofura, porque a gente tem a protagonista, que eu também não vou lembrar o nome dela. Gente, não lembro o nome de ninguém, eu preciso realmente anotar. A gente tem essa protagonista onde ela quer agradar todo mundo. Ela tem essa questão de que ela quer agradar todos, então toda vez que ela se irrita porque a pessoa fez tal coisa, ela guarda. Ela guarda pra ela, coloca um risinho, fala, tá bom. E pra não explodir, né, porque ninguém merece, ela escreve meio que essas coisas em forma de e-mails, né? Só que ela nunca envia pra ninguém, porque ela não é doida. E ela tem um problema especial com o par romântico dela, né, que a gente vai descobrir, que ela se irrita com a respiração dele. Então tem vários e-mails direcionados a ele, né, nunca enviados. E um dia, esses e-mails são enviados. E aí a escola dela inteira sabe o que ela pensa de cada um deles, dos professores, do corpo docente, dos alunos, de um monte de coisa. E vira um caos a vida dela. Então ela nunca quis falar as coisas erradas para as pessoas. De repente todo mundo tá lendo esses pensamentos intrusivos dela. Tem uma graça. Uma gracinha. E agora eu descobri que vai ter um livro que é do ponto de vista do par romântico. Só que eu não sei se vai ser na mesma linha do tempo que foi o primeiro livro, ou vai ser depois, né? Já com eles se resolvendo. Eu não sei, eu adorei. Quando tiver esse livro, eu vou ler. E eu quero dar tanto para esse livro quanto dessa vez é real. Os dois foram traduzidos pela Carol Cândido. E a tradução da Carol faz com que o livro seja muito mais perfeito. O primeiro e o segundo lugar foi uma decisão difícil e ao mesmo tempo fácil, porque esses dois livros acho que vão ser os melhores da minha vida, pro resto da minha vida. É quando você pega livros muito bons e já define no começo do ano que esses livros vão ser os melhores livros da sua vida. Mas foi o que aconteceu com esses dois livros. Em segundo lugar, nós temos Violeta, da Isabel Allende. Esse livro foi o primeiro contato que eu tive com a Isabel Allende. Tava querendo ler um livro dela faz tempo, desde que eu tinha visto os vídeos do Paulo Hatz falando desse. Eu queria ler esse ou A Casa dos Espíritos, só que esse ficou em promoção antes e eu comprei. Porque eu queria ler eles físicos. Nesse livro aqui, a gente vai acompanhar a vida da Violeta. Literalmente 100 anos da vida dela. Começa com ela nascendo e vai terminar quando ela morre. Então a gente pega desde 1940 até 2020, né? Então o livro começa na pandemia de da gripe espanhola e termina em 2020, né, com a pandemia do Covid. E a gente vai ver a trajetória inteira da vida dela,
E esse livro foi escrito meio que em formas de cartas. A Violeta tá contando a vida dela pra uma outra pessoa, que é o Camilo, que a gente vai descobrir qual é a relação dela com ele, né? Durante a história. E ela vai contando as coisas que aconteceram na vida dela, tanto as coisas boas, as ruins, as trágicas, as felizes e as perdas e um monte de coisa. Esse livro eu achei lindo a forma que foi escrito. Eu adorei as coisas que aconteceram, mesmo as coisas trágicas, porque é uma vida onde você poderia ouvir dos seus avós, das suas tias mais velhas, de outras pessoas. E isso que faz, eu acho que ele ficar tão simbólico e tão maravilhoso, porque é uma vida vivida normal, sabe? Tipo, não é um caos, não é uma coisa diferente, tipo, é uma vida vivida, sabe? Tipo, de uma pessoa que fez escolhas, cometeu erros, teve perdas, teve as coisas felizes, teve tragédia na vida. Tem uma parte do livro onde a Violeta fala que ela acha que a vida dela é muito simples, que ela não merecia atenção por estar, tipo, num psicólogo falando o que tá acontecendo com ela. E eu acho essa parte muito bonita, porque parece que o livro transformou uma vida simples em uma história maravilhosa. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu adorei esse livro, eu achei incrível. Foi a minha primeira experiência com a. Ah, começa em 1920, eu falei 40, né? 1920, né? Que é 100 anos. Eu achei incrível esse livro de verdade. É um livro que eu pretendo reler, né? Mas daqui a uns anos, tipo, vai ser sempre na minha estante. É realmente um dos meus favoritos da vida. Eu achei muito belo a escrita e a forma de contar, e me deu até mais vontade de saber sobre as histórias das pessoas que vivem comigo, né? Tipo, das minhas avós, uma já faleceu, dos meus avós, das irmãs das minhas avós. Porque eu acho que é isso, né? Tipo, a gente vê uma história sendo vivida real. Eu achei isso muito belo e muito lindo. E também tem uma coisa que eu quero falar aqui, que é esse livro. A ideia é que ele, tipo, não dá pra saber onde se passa. A gente sabe que é um país que fala espanhol e que é da América do Sul. A Isabel Allende, ela é chilena. E você acredita que se passa no Chile? Porque tem a ditadura e tem outras coisas que se encaixam, mas nunca vai saber de fato. Mas esse livro é perfeito. Em primeiro lugar ficou o livro Babel, da R.F. Kuang. Esse livro eu comecei a ler em novembro e eu só terminei ele em fevereiro. Demorou, né, pra terminar, obviamente. Fevereiro? É, terminei ele em fevereiro, comecinho de março. Mas esse livro foi um dos melhores livros que eu já li, porque a gente vai descobrir a história do Robin, que é um menino que nasceu no Cantão, na China. E aí começa a história com a mãe dele morrendo de malária, morrendo de uma febre assim forte. E ele tá prestes pra se encontrar com ela junto, né? E aí ele só não morre porque chega esse cara, que é um britânico, e salva a vida dele com uma prata. Nesse livro a gente tem o realismo mágico. A prata tem meios mágicos através das palavras. Aciona um mecanismo nessa prata onde faz com que exista essa magia, né? Então é com essa prata que ele cura o menino da doença, é com a prata que também, tipo, comida é entregue, que os ônibus, que os trens funcionam, que o navio funciona e blá blá blá. A prata praticamente move a Inglaterra inteira. Esse livro, quanto A Guerra da Papoula, é uma ficção histórica, só que nesse livro a gente tem uma ficção histórica em um país, né, tipo, mais realista, que é na Inglaterra. Se passa na Inglaterra, se passa na faculdade de Oxford, porque esse menino ele é salvo por um professor de Oxford, com a ideia de que ele queira que esse menino vire um estudante de tradução em Babel. Na vida real, Babel não existe. E a autora escreveu esse livro enquanto ela mesma estava estudando em Oxford. Então ele é muito real, parece realmente que você está em Londres. E aí nesse livro ele vai tratar diversas coisas e diversos preconceitos que o Robin vai passar por ser um menino, né, chinês na Inglaterra. A Inglaterra como uma potência que explora colônias a seu favor. E o ponto principal aqui é da prata na questão da magia dela, né? Através das palavras e pela tradução. Fazendo com que Babel e os babélicos, né? Que são os estudantes de Babel e tradutores, sejam muito ranqueados, né? Tipo, eles são muito importantes por conta dessas funcionalidades da prata. Só que a gente consegue linkar com a vida real, né? De uma Inglaterra que explorou ouro, pratas e pedras preciosas e outros tipos de coisas, né, que eles foram roubados de outro país. Porque a Inglaterra em si não tem porra nenhuma. Tudo que eles conseguiram na história foi através de exploração. Tanto a Inglaterra como a França, como Portugal e como a Espanha, principalmente. E hoje em dia, os Estados Unidos faz isso. E a gente tem uma reflexões muito bonitas e muito importantes nesse livro. E para mim, o que ficou na minha cabeça foi como a tradução pode ser uma forma de opressão, né? E isso me trouxe várias reflexões, porque eu faço tradução, na minha faculdade eu faço letras, inglês e português, bacharel voltado para tradução. Eu quero traduzir livros. E essa questão é muito debatida aqui. Eu achei o livro lindo.
É um livro longo, é um livro meio não é difícil de ler da questão da escrita, porque a escrita da Kwang é maravilhosa. Só que é um livro que no começo você vai acompanhando a vida inteira do Robin. Então, desde que ele sai da China até os primeiros anos dele na Inglaterra e assim por diante. E as coisas que ele vai fazendo também aqui dentro. Chega algumas partes que elas são, tipo, quando eu pegava ele pra ler, eu lia as 20, 30 páginas. Só que não tinham acontecimentos muito marcantes no começo da história. Tem a partir do meio pro final, tipo, a partir do meio acontece uma questão muito importante que faz com que a vida deles inteira se embaralhe. E aí, a partir disso, a gente tem esse plot maior que faz com que você queira chegar até o final pra saber o que vai acontecer com esses pobres coitados. E além do Robin, a gente tem mais 3 amigos dele, que é a Victoria, a Letty e o Ramin. Eu amei esse livro, é um dos meus favoritos. A Kwang acertou muito escrevendo esse livro, é perfeito. Cheio de questões, assim, pra serem trabalhadas, que faz com que a história seja maravilhosa. Meu Deus, como eu falei, minha garganta tá doendo muito. Então eu já vou encerrar esse vídeo agradecendo a todo mundo que ficou até aqui pra ver os meus rankings do primeiro trimestre. Foram poucos livrinhos, mas foram leituras legais. E eu vou continuar fazendo isso até o final da minha vida. Daqui a 3 meses eu volto fazendo o ranking do segundo trimestre, do terceiro e assim por diante. Porque assim eu consigo fazer um panorama das minhas leituras, não deixo de falar de livros por aqui e também eu me dou mais tempo para poder ler e me organizar. Muito obrigada por assistir até aqui, espero que vocês gostem. Comentem os livros que vocês gostaram e já leram. E me contem também os livros que vocês leram nesse primeiro trimestre. E beijinho.